Bem-vindos à nossa aula. Vou tratar a respeito da Revolução Industrial, porque vai ser a partir desse evento que a sociedade moderna ela vai ser modelada. Poderia dizer o termo dessa forma, né? A partir desse evento que ocorreu em meados do século XVIII, certo? A Revolução Industrial ela vai influenciar a história da humanidade. E a partir de então, né, todo o processo produtivo, né? Processo produtivo, organização do trabalho, que vai ter justamente como consequência, né, um processo de, eu poderia dizer, de organização até mesmo dos países, no aspecto geopolítico, né, que faz com que os países se dividam, né, entre economias mais dinâmicas, economias que apresentam um grande desenvolvimento tecnológico e, em contrapartida, existem também países que estão, né, praticamente fora desse processo de desenvolvimento tecnológico. Porém, cumprem uma função, né, como fornecedor de matéria-prima, né, e muitas vezes também consumidor, né, de produtos. Veja só, então a Revolução Industrial ela vai se desenvolver inicialmente, né, entre os séculos XVIII e XIX. Então, antes, né, é necessário a gente fazer essa enfocar, né, esse aspecto, né, de voltar um pouco no tempo, porque a revolução ela não aconteceu de forma imediata, né? Então aconteceu todo um processo de estruturação que levou a Inglaterra a desenvolver essa etapa. Então as transformações foram no aspecto econômico, no aspecto social e no aspecto político. Então, etapas do processo. A primeira etapa foi justamente o artesanato que era um processo produtivo que vinha desde o período da Idade Média. Então, veja só, né? Nessa etapa, o artesão, ele é dono da matéria-prima, dos instrumentos, até o processo de construção do produto final. Então, ele faz parte de toda uma cadeia, né, produtiva. Só que o que acontece? É uma produção incipiente, não tem uma produção em grande escala. E aí, né, portanto, ele tem o controle do processo produtivo por inteiro, poderia dizer, né? E aí o que acontece? Na segunda etapa vai entrar o fator, então, manufatura, né? Manufatura, nessa fase o trabalhador não é dono dos instrumentos de produção, né? Então os ricos comerciantes, então eles se apropriam, né? Compram matéria-prima. Os artesãos, donos de instrumentos que eram donos de instrumentos da produção, eles vão passar então agora a vender, né, parte de vender a sua mão de obra, né? Então ambos comerciantes, né, e artesãos, né, contribuem, né, de certa forma para o processo produtivo, certo? Numa forma de, digamos aí, de uma união em que visa justamente a produção final. Quero deixar claro que nesse processo, logicamente, né, o comerciante ele vai exercer um predomínio maior, porque ele está sendo o dono do capital, certo? Que vai justamente orientar como ele quer que o artesão produza. Então, aspectos, né? O aspecto de uma manufatura. Então, você vê aqui aqui já um processo, né? Mais avançado, evoluindo já da manufatura para a maquinofatura. E aí, ó, o trabalhador nesse aspecto, o trabalhador não controla a produção, como eu disse a vocês, certo? Então, o comerciante, ele vai lá e contrata esse artesão, recebe por sua produção, né? E o que acontece? Ele vai então ele vai se tornar então um trabalhador,
né? Um trabalhador com um horário a ser cumprido, um ritmo de produção determinado, tudo pelo patrão, certo? E aí nós estamos avançando então já para a terceira fase, que vai ser a maquinofatura. Então, na maquinofatura, o uso é justamente o uso de máquinas no processo produtivo. E aí o regime aqui já não é mais tanto daquele processo que ainda existia na fase anterior, que as duas fases se complementam, mas simplesmente você vai ter então aqui um processo de produção em série, em que justamente o capitalista ele vai justamente contratar a mão de obra para que ela seja então subjugada ao seu interesse final, que é a produção. Então a separação, ocorre uma separação completa dos meios de produção e do trabalhador, certo? E do trabalhador, e tudo isso gerenciado pelo capitalista. Então, a divisão do trabalho ocorre, então, um aumento na produção e justamente tem, por consequência, um aumento dos lucros, né? Que são, novamente, reinvestidos em máquinas e equipamentos para justamente reiniciar o ciclo com uma lucratividade maior. Então, quando surgiram as indústrias? Logicamente, então, como eu já falei para vocês, né? Surgiram na Inglaterra, isso aí no século XVIII. A Inglaterra, então, ela vai ser justamente o grande expoente industrial do século XVIII e início do século XIX. E aí, porém, a Inglaterra ela vai ser seguida por outros países, né? França, Alemanha, né? Estados Unidos, Japão. Eles vão iniciar também o seu processo de industrialização. Futuramente isso vai ter até implicações geopolíticas, né? Que é uma rivalidade de disputa por mercados. Então, fatores que contribuíram. Então, vem aqui. É necessário no processo de revolução industrial também uma boa quantidade de mão de obra. E essa mão de obra, né? Ela vai ser justamente oferecida pelo trabalhador. Nesse período do século XVIII, a maior parte dos trabalhadores encontravam-se no campo. Então, que situações levaram a fazer com que o homem ele saísse do campo e fosse para a cidade? Então, começa a mudar o sistema produtivo que força praticamente o homem a sair do campo e buscar a cidade. Então, mudanças acontecem, né, no modo de explorar a terra. Isso aí faz com que, então, comece a implementar novos instrumentos no processo de trabalho com a terra. E, aos poucos, o homem, a produção agrícola ela não precisa de uma grande quantidade de pessoas. Aos poucos que isso faz com que gere um excedente. O homem do campo, ele seja forçado a sair, né, do campo e ir para a cidade em busca de emprego. Então, a produção de subsistência se amplia, né? Se amplia e surge, então, a produção voltada para a troca, né? E aí, eu devo dizer que esse aspecto de subsistência justamente era um resquício ainda da Idade Média, E o que é esse termo? Subsistência é justamente você produzir simplesmente para sobreviver, né? Então aí a sua dignidade humana, ela praticamente não existe. Você está trabalhando simplesmente para ver se consegue viver, pelo menos se alimentar. Então, a produção nesse período aí, né, era voltado, no campo principalmente, né, era voltado para apenas a troca, né? E isso é algo muito da Idade Média. Porém, o que acontece? Conforme o homem, então, ele vai sendo tirado do campo e indo para a cidade, ele vai trocar esse trabalho por dinheiro, ou seja, salário. Veja só. Nesse período, a Inglaterra estabeleceu, então, a famosa Lei dos Cercamentos, né? Lei dos Cercamentos,
que aí justamente grande parte dos pastos da Inglaterra vai ser utilizado para a criação de ovelhas, né? Comércio para justamente ativar o comércio da lã. Devo aqui enfatizar que a principal indústria da primeira Revolução Industrial vai ser a indústria têxtil, né? A indústria de tecido. E justamente necessitaria de muita matéria-prima. A matéria-prima estava na lã. A produção, né? Então, quando se estabeleceu então, a lei dos cercamentos, grande quantidade de terras específica para alguns proprietários, para a criação de ovelhas, então significou dizer que o homem do campo não tinha mais espaço, né, nessa etapa. Eram poucas a necessidade de mão de obra. E aí, o que isso provoca? A expulsão dos camponeses do campo para as cidades. E aí, com o êxodo rural, você vai ter na cidade uma grande quantidade de mão de obra, né, toda ela disponível para a indústria. Lembrando que não existia leis trabalhistas, e aí simplesmente a situação, né, acontecia de uma grande exploração, certo? O sujeito trabalhava até 16 horas por dia, com baixo salário. Veja só, então o acúmulo de capital na mão da burguesia, essa aqui já vai ser justamente a fase econômica, né? E aí ocorre o que acontece, a burguesia vai justamente investir, né, na exportação comercial marítima. A Inglaterra, então, vai se destacar aqui, então, como a grande produtora mundial, e o meio de exportar seus produtos é justamente por navios. Não é à toa, então, que a marinha, né, nesse período aí, se torna, então, o grande foco também de investimento do governo inglês, né? A marinha, ela é praticamente a joia da coroa na Inglaterra, chamada também, né, de a rainha dos mares, né? Então as trocas, né, começaram então a se intensificar e as colônias eram elas abasteciam a Inglaterra com matéria-prima. Colônias, desde eu estou me citando aqui as 3 colônias dos Estados Unidos, mas também o Brasil comercializava com a Inglaterra, Portugal, né? E aí, a exploração comercial através justamente de Portugal. Aqui tem uma fase importante para o Brasil, porque grande parte do ouro, nesse período aqui, o Brasil estava vivendo, então, justamente a exploração do ouro na região de Minas Gerais. E grande parte do ouro que foi explorado no Brasil foi justamente canalizado, né? A gente poderia utilizar esse termo, para o financiamento, né, da Revolução Inglesa, né? A Revolução Industrial Inglesa, sobre o qual o ouro passava por Portugal, mas só que Portugal devia muito à Inglaterra, né? Devia muito à Inglaterra porque tinha estabelecido um pacto, né? um tratado, conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, e esse Tratado de Panos e Vinhos estabelecia que a Inglaterra abastecia Portugal com tecidos, enquanto Portugal abastecia a Inglaterra com vinhos. Lógico, não é preciso aqui uma grande análise para determinar quem levou vantagem nesse tratado, né? O mercado de tecidos é infinitamente superior ao mercado de vinhos, né? E aí sempre Portugal estava devendo para a Inglaterra. Grande parte então do ouro que era tirado aqui do Brasil era levado para a Inglaterra. E aí, né, no aspecto político, a burguesia ela tomou o poder na Inglaterra, né, em 1688, conhecida como a Revolução Gloriosa. Isso fez com que os burgueses então estabelecessem uma política de inovação, né, na econômica, né, e justamente não permitindo também, né, limitando o poder do rei. Com a Revolução Gloriosa, o poder do rei ficou limitado e quem decidia no aspecto político, grande parte, era o parlamento. Certo, pessoal? Então esses aqui foram os aspectos que levaram a Inglaterra a ser condutora da primeira Revolução Industrial. Até a próxima aula.